Olá! Nos últimos anos, tem ganho bastante projeção no que se refere à economia, a ideia da expansão das cooperativas, seja para atender às necessidades dos trabalhadores, gerando a eles uma determinada forma de renda, seja como sustentáculo para a ampliação e desenvolvimento do capitalismo. Matérias recentes apontam, por exemplo, em como o cooperativismo tem sido um grande sustentáculo no que concerne à formação de produtos primários e fornecimento de produtos primários para o mercado nacional e internacional. Diante desta questão, seria interessante refletir em como Marx analisava o desenvolvimento das cooperativas no século XIX. Afinal, as cooperativas seriam a saída para suplantar a exploração capitalista ou as cooperativas eram apenas um paliativo que não rompiam efetivamente com as relações de exploração e com o domínio do capital. Para refletir sobre esta questão, recorremos hoje a um livro publicado nos anos 2000 que tem por título O Cooperativismo no Pensamento Marxista. Vamos analisar hoje a leitura que Marx fazia a respeito das cooperativas, tanto na crítica do programa de Gotha, como também no Capital e em outros textos. Será uma discussão bastante breve, mas que coloca, em termos gerais, como Marx via a questão das cooperativas. Observemos, inicialmente, a questão tal como colocada na crítica do programa de Gotha. Marx observa ali: o Partido Operário Alemão reclama o estabelecimento de cooperativas de produção com a ajuda do Estado sob o controle democrático do povo trabalhador. As cooperativas de produção devem ser criadas na indústria e na agricultura em número suficiente para que daí resulte a organização socialista de todas as atividades. Essa era a leitura do Partido Socialista Alemão. No entanto, Marx observa que, em lugar de resultar do processo de transformação revolucionária da sociedade, a organização socialista de todas as atividades resulta, na leitura do Partido Socialista Alemão, da ajuda do Estado, da ajuda que ele dá às cooperativas de produção que ele mesmo, e não o trabalhador, fez nascer. Ou seja, o que conduz ao surgimento das experiências cooperativas são exatamente as relações sociais de exploração e a tentativa de escapar a estas relações sociais de exploração. Lembremos que, para Marx, o Estado vai ser o instrumento da classe dominante para realizar os seus próprios interesses de classe. Ora, se o Estado é um Estado de classe, como é que o Estado burguês, através das cooperativas, colocariam as condições favoráveis para a superação das próprias relações de exploração burguesas? Há aqui um contrassenso, uma contradição interna. O Estado financiando as cooperativas a fim de que as cooperativas conduzam ao socialismo. Marx observará, isso é um absurdo, uma vez que a finalidade do Estado burguês não é criar as bases para o desenvolvimento do socialismo, e sim criar barreiras para que a experiência socialista se desenvolva, caminhando em direção a um modo de produção comunista. Daí que Marx vai colocar que recorrer ao Estado seria um contrassenso, para não dizer uma inocência por parte dos trabalhadores, acreditando que com isso se produziriam as bases da sociedade socialista, ou então que com a ajuda do Estado seria possível edificar uma sociedade nova através de empréstimos de financiamento. Marx vai observar ainda no referido texto que os operários querem instaurar as condições da produção cooperativa à escala de toda a sociedade,
e, em primeiro lugar, entre eles, à escala nacional. Este fato apenas significa uma coisa: os operários trabalham para a desagregação das condições de produção atuais. Leia-se, trabalho para a desagregação das relações de exploração sedimentadas no capital, portanto, no modo de produção capitalista. Isso nada tem a ver com a criação de sociedades cooperativas com a ajuda do Estado. No que diz respeito às sociedades cooperativas, elas apenas têm valor enquanto forem criações autônomas dos trabalhadores e não forem protegidas nem pelo governo, nem pelos burgueses. Ou seja, as cooperativas, elas desenvolvem o espírito coletivo, mas este espírito coletivo não pode se aprofundar contrariando a lógica burguesa se esse espírito cooperativo estiver na dependência tanto da ação do Estado quanto do beneplácito dos burgueses ou da sociedade burguesa. Isso não quer dizer que Marx não via importância no movimento cooperativo. Via sim, e isso em razão de que as cooperativas, elas desenvolviam um espírito coletivo entre os trabalhadores e mesmo apontavam para que os trabalhadores não precisam dos burgueses para organizar a produção. No entanto, ao mesmo tempo, Marx não deixava de reconhecer os limites contidos nas práticas cooperativas, sobretudo quando estas práticas ficavam na dependência do financiamento, do crédito e também da ação do Estado. Daí que Marx observará, em outro texto, reconhecemos o movimento cooperativo como uma das forças transformadoras da sociedade atual, baseada no antagonismo das classes. Leia-se aqui o modo de produção capitalista. O seu grande mérito, ou seja, do movimento cooperativo, o seu grande mérito é o de demonstrar na prática que o sistema atual, portanto, as relações de exploração burguesas, despótico e empobrecedor, de subordinação do trabalho ao capital, pode ser suplantado pelo sistema republicano da associação dos produtores livres e iguais. E aqui Marx está apontando como que as cooperativas podem contribuir no desenvolvimento do espírito comunista, portanto, no desenvolvimento de uma mentalidade que aponte para a supressão de todas as relações de classe, para a supressão da propriedade privada e instauração de um novo modo de produção, na qual os produtores estarão tomando conta das forças produtivas, ou seja, os produtores reorganizarão as relações sociais de produção. Contudo, apesar desta positividade embrionária, Marx, ao observar que o sistema cooperativo, restrito às formas ínfimas, originada nos esforços individuais dos escravos assalariados, é, contudo, impotente para transformar por si próprio a sociedade capitalista. Para converter a produção social num vasto e harmonioso sistema de trabalho cooperativo, são indispensáveis mudanças gerais, ou seja, mudanças reais na forma de se organizar a produção e reprodução das relações sociais. E essas mudanças não serão obtidas nunca sem o emprego das forças organizadas da sociedade, ou seja, passa pela luta de classes. Observa ainda Marx que estas experiências, que eram positivas, mas também problemáticas, tendiam sempre a correr o risco de degenerar em sociedades ordinárias burguesas, ou seja, incorporar o espírito capitalista da lógica da mercadoria. Estas passagens estão presentes nas resoluções do primeiro Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, texto datado de setembro de 1866. Um terceiro texto ao qual o livro recorre aqui, ele vai estar no próprio Capital, no livro 3, capítulo 16, a função do crédito na produção
capitalista. Vejamos como Marx coloca essas questões no Capital. E aí já estamos diante de um texto de maturidade, ou seja, já um texto do Marx mais avançado no que se refere à sua produção teórica. Dirá Marx, o sistema das ações traz já em si a negação da antiga forma em que o meio social de produção se apresenta como propriedade individual. Aqui Marx já está analisando aquelas empresas que começam a ser divididas em ações, ou seja, já não é um único proprietário, mas temos também os acionistas. O sistema das ações traz já em si a negação da antiga forma em que o meio social de produção se apresenta como propriedade individual. Mas essa evolução para a forma das ações continua ainda encerrada, contida, dentro das barreiras capitalistas. Logo, em vez de superar o antagonismo entre o caráter social e o caráter privado da riqueza, as sociedades por ações dão-lhe apenas uma nova forma, ou seja, as sociedades de ações, ao envolver mais coproprietários, não rompe com a lógica do capitalismo, e sim o aprofunda. Não supera o capital, e sim estende a dominação do capital. Pelo que diz respeito às cooperativas operárias, elas representam, dentro do antigo sistema, a primeira brecha nele aberta, embora reproduzam necessariamente e, em todos os seus aspectos, na sua organização real, todos os defeitos do sistema existente. Todavia, dentro das cooperativas, o antagonismo entre o capital e trabalho encontra-se superado, embora ainda sob uma forma imperfeita. Como associação, os trabalhadores são o capitalista deles próprios, ou seja, se autoexploram. O que quer dizer que utilizam os meios de produção para valorizar o seu próprio trabalho. Mostram como, a um certo nível de desenvolvimento das forças produtivas materiais e das formas sociais de produção que lhes são correspondentes, se constitui um novo modo de produção e se liberta naturalmente do anterior. Aqui, mais uma vez, Marx trabalhando com o momento positivo e o momento limitador da prática das cooperativas. Se ela desenvolve o espírito coletivo, por outro lado, elas se baseiam também em um sistema de autoexploração do trabalhador. O trabalhador vira um assalariado de si mesmo. Sem o sistema de fábrica, proveniente do modo de produção capitalista, a cooperativa operária não poderia desenvolver-se, assim como não o poderia sem o sistema de crédito resultante do mesmo modo de produção. Tal como ele constitui o elemento principal da transformação progressiva das empresas capitalistas, o crédito, né? Tal como ele constitui o elemento principal da transformação progressiva das empresas capitalistas privadas em sociedades capitalistas por ações, também o sistema de crédito fornece os meios para uma extensão gradual das empresas cooperativas a uma escala mais ou menos nacional. Ou seja, é impossível pensar as cooperativas sem o crédito. E lembremos que o crédito está ligado ao capital financeiro. Quer as sociedades capitalistas por ações, quer as empresas cooperativas, são de considerar como forma de transição entre o modo de produção capitalista e o sistema de associação, com a única diferença de que, nas primeiras, o antagonismo é superado de maneira negativa e nas segundas, de maneira positiva. Ou seja, o cooperativismo tem as suas positividades, mas ele não rompe definitivamente com a lógica do capital. Com estes três textos, é possível ter uma ideia bastante geral de como Marx analisava o movimento cooperativo no século XIX. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos, cada vez mais, melhorar o nosso trabalho, contribuindo assim com a formação das jovens gerações de estudantes, de pesquisadores e dos trabalhadores. Até uma próxima.